Foram 48 meses de muito trabalho, uma coleção de recordes e avanços. Nesse período, a Câmara do Rio foi considerada a mais produtiva entre os legislativos municipais do Brasil, ficando em primeiro lugar entre as 11 maiores cidades pesquisadas. Projetos que se tornaram leis e foram aprovados, sempre com muita discussão, debate e participação popular. Foi assim na elaboração do novo plano diretor. Os vereadores percorreram todas as regiões do Rio, querendo saber o que os cariocas esperavam para a cidade pelos próximos 10 anos. Em 34 audiências públicas, eles recolheram sugestões dos bairros e pela internet, que resultaram no novo documento. Um plano que estabelece as diretrizes de ordenamento urbano e a política ambiental do município, criando um Rio de Janeiro mais justo, com mais igualdade de oportunidades, preocupado com o desenvolvimento sustentável, gerando mais negócios e empregos, e uma cidade mais inclusiva. Pela primeira vez na história, o plano diretor ganhou um capítulo dedicado exclusivamente às favelas, colocando as comunidades cariocas em definitivo no mapa da cidade. E muitas outras propostas viraram realidade, melhorando a vida de quem mora no Rio, como leis de promoção da saúde das crianças, das mulheres, de combate à intolerância. E a Câmara foi muito além. A temperatura do BRT está mais gelada, certo? Os ônibus estão menos cheios e pontuais também, não? Sim, isso tudo foi possível porque a Câmara aprovou 2 projetos de lei que facilitaram a destinação de recursos para o sistema. Da compra de ônibus novos à criação do programa BRT Seguro, por exemplo. O que permitiu que as 3 linhas mais antigas fossem reformuladas e uma nova entrasse em operação, a Transbrasil. Na atual legislatura, os vereadores também doaram 440 milhões de reais ao município, dinheiro economizado pelo parlamento que foi investido em programas e projetos de melhoria do sistema de saúde e educação. Reformas de hospitais, maternidades e até o Supercentro Carioca são resultado desse esforço. No renascimento da área central do Rio, a Câmara também teve papel fundamental, analisando e aprovando os programas Reviver Centro 1 e 2. A partir deles, milhares de unidades residenciais foram licenciadas. O Reviver Cultural devolveu vida a áreas que estavam esvaziadas, ajudando a gerar empregos e criando mais alternativas de cultura e lazer. São ganhos para a cidade que só se tornaram possíveis porque a gestão da Câmara também passou por transformações profundas, enquanto tanta coisa era discutida e votada. Entre elas, a reestruturação administrativa. Em 2023, uma lei reuniu num único texto todos os decretos legislativos editados desde a década de 90. A alteração fortaleceu o compromisso com uma gestão moderna e eficiente, criando, por exemplo, uma corregedoria interna. Avanços também na formação do servidor. Hoje, a Escola do Legislativo Carioca oferece qualificação profissional. E pela primeira vez na história parlamentar da cidade, tivemos uma Câmara Juvenil, estimulando a participação política desde muito cedo. Trazer novas oportunidades para os alunos das escolas públicas e muitos projetos, porque como eu disse, como aluna eu já posso mudar. Imagina com um apoio maior. O tratamento do lixo e dos resíduos gerados nos gabinetes, plenário e em todos os departamentos da Câmara gerou outro pioneirismo. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Municipal, foi o primeiro prédio público do Brasil a receber a certificação Lixo Zero. O selo é emitido para empresas, instituições ou eventos que alcancem a meta de 90% ou mais de resíduos recolhidos e encaminhados corretamente. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Além disso, a comunicação do Palácio Pedro Ernesto com a população ficou ainda mais próxima. O acesso mais fácil às informações e para todos. O site da Câmara é o que tem a maior nota do país do avaliador e simulador de acessibilidade em sítios do governo federal. Ferramenta que analisa como a linguagem de sites públicos permite que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizá-los. Numa comparação, a Câmara dos Cariocas conseguiu botar a Casa Branca no chinelo. Esse esforço garantiu a nota máxima em transparência por 3 anos seguidos. O Parlamento Carioca conquistou o nível mais alto, o selo Diamante,
concedido pela Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Como parte do processo de estar mais junto aos moradores, a Câmara também criou um canal no WhatsApp, que leva notícias atualizadas sobre votações de projetos e deixa todos os cariocas por dentro dos direitos que eles têm e dos debates sobre o futuro da cidade. O Legislativo também estabeleceu parcerias com a sociedade civil, estreitando laços e a cooperação entre a Casa de Leis e o povo. Caravanas com vereadores percorreram o Rio de norte a sul, do subúrbio à zona oeste. A Cinelândia, transformada numa praça de serviço. Seminários e mesas redondas com organizações, pesquisadores e especialistas ajudaram a entender a cidade que precisamos construir. Durante a cúpula dos maiores líderes do mundo, o G20, os vereadores estiveram lá, lado a lado, com os representantes das favelas, ressaltando a preocupação com o bem-estar social. O Legislativo Carioca também iniciou um processo de mudança e modernização da própria estrutura. A casa agora tem uma nova sede, o Edifício Serrador. Prédio comprado depois de uma consulta feita ao Tribunal de Contas, que constatou que o imóvel apresentava o melhor custo-benefício da região. Com isso, a Câmara do Rio vai concentrar num único endereço toda a estrutura administrativa, os gabinetes dos vereadores, a Rio TV Câmara e o plenário. E deixará de pagar aluguel de andares e salas em outros 3 edifícios. Economia que chega a 6 milhões de reais por ano. A previsão é que o custo com a compra do serrador seja pago em 10 anos. O prédio, onde atualmente ficam os gabinetes dos vereadores, vai ser destinado para projetos de habitação social dentro do programa Reviver Centro. Mas o protagonismo do Palácio Pedro Ernesto, que completou 100 anos em julho de 2023, vai continuar. A construção do início do século XX será transformada num centro cultural. O primeiro passo já foi dado com a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto e a ampliação das visitas. O passeio pelo interior do edifício centenário entrou de vez no roteiro de bens culturais abertos ao público no centro histórico da cidade. Agora, mais um capítulo começa a ser escrito, com o início de uma nova legislatura. Em 2025, a Câmara passará pela maior renovação do século XXI. 21 parlamentares vão ocupar o cargo pela primeira vez e outros 2 retornam às atividades do plenário. A casa também vai passar por um rejuvenescimento. A média de idade dos vereadores será de 45 anos, 9 a menos do que na legislatura que está terminando, e vai estar mais diversa. O número de vereadores que se autodeclararam pretos ou pardos aumentou 14% em relação a 2020. E a quantidade de mulheres também será maior. Dos 51 parlamentares, 12 são mulheres, reflexo das mudanças sociais e da própria relação da Câmara com a sociedade, que voltou a enxergá-la como um dos principais instrumentos para a transformação do Rio na cidade maravilhosa que todos merecem e desejam. Câmara do Rio, a cidade do futuro começa aqui.